Fala, galerinha, beleza? Nosso encontro hoje é para resolução de questões. Cada questão selecionada dentro desse nosso material foi pensada a dedo, escolhida a dedo para que vocês consigam dinamizar o conteúdo que mais cai no exame de ordem. São 10 questões selecionadas de um material específico e pensado para que a gente consiga abranger a maior quantidade de temas ao mesmo tempo dentro de cada macro conteúdo. Então a aula de hoje, ela é uma aula feita para a tentativa de gabaritar a disciplina de processo civil no exame de ordem. É também a nossa tentativa aqui trazer para vocês dentro desse material uma segurança. Uma segurança que existe uma técnica, uma estratégia de mapear o exame da OAB, daquilo que mais você precisa estudar para conseguir ir bem no exame. O que eu quero do meu aluno é que ele consiga, dentro dessa resolução de questões, não somente aprender o conteúdo comigo, mas que ele também anote em material próprio temas que eu vou estar falando, assuntos que eu vou estar falando, que ele precisa aprimorar, que ele precisa estudar um pouquinho mais. Então fique esperto. O professor falou de alguma coisa que eu ainda não tinha estudado, que eu não tinha anotado. Eu estou precisando pegar esse assunto de novo, eu vou lá e estudo. Então essa aula de hoje também serve para isso. E a gente também vai trabalhar com maneiras de resolução de questões dentro do exame de ordem. Técnica para responder questão. Sem mais delongas, vamos para o início do nosso primeiro bloco, do nosso primeiro conteúdo. Vamos comigo. Nossa primeira questãozinha está na tela. Procedimento comum. Gente, vocês vão perceber que durante toda a nossa aula, eu coloquei aqui em cima para vocês o conteúdo da questão. Só que isso no exame de ordem é óbvio que não vai ter. E essa é minha primeira grande dica para o aluno. Dentro da disciplina de processo civil, vocês precisam identificar o tema da questão. Professor, eu não posso simplesmente começar a responder a questão e lá dentro eu começar a ver se eu sei o conteúdo ou não? Não. Sabe por quê? Processo civil é uma disciplina grande. É uma disciplina que o código tem 1072 artigos. Então, se você não isolar no teu cérebro o conteúdo da questão, o tema da questão, você não sabe como separar o conteúdo que você vai usar do conteúdo que você não usa das outras matérias, dos outros assuntos do teu exame de ordem. Então, na hora que você pegar a questão, que você lê, a primeira coisa que você faz é, olha, essa questão é de procedimento comum, essa questão é de tutela provisória, essa aqui é de sentença, essa aqui é de contestação. É a primeira grande dica. Isso é neurociência, tá, pessoal? Isso é forma de memorização, forma de aprendizado. Dá o comando para o teu cérebro, diz qual é o conteúdo que você vai trabalhar. Vamos comigo para essa primeira questão? Não podia faltar, porque se tem questão de Maurício, tem questão de Naruto. Eu desafio alguém a ter sido meu aluno e não ter visto uma questãozinha de Naruto. Entre essas 10 questões que eu preparei para vocês, parte delas é criada, adaptada, e parte é espelho à prova da OAB, questão idêntica. Até para a gente poder trabalhar também com algumas variáveis. E eu subi o nível, tá, gente? Por quê? Porque treino difícil, jogo fácil, aluno ciclo, a gente coloca lá em cima. Para quando pegar o exame de ordem, tá muito acima do que é necessário para acertar a questão. Vamos junto. Naruto, lutador de sucesso em sua cidade natal, ao acordar para mais um treino matinal, percebeu que seu vizinho, Kakashi, havia erguido um muro na lateral da sua residência, invadindo seu terreno, inclusive. Tudo com o intuito de evitar que Naruto pudesse ver a vida íntima dos pares. Olha aí, Naruto querendo olhar a vida dos outros. Durante a madrugada em que o muro foi erguido, os pedreiros contratados por Kakashi causaram diversos danos ao encanamento e à estrutura dos muros da residência de Naruto. E quando isso foi percebido pelo lutador, por pouco não chegaram às vias de fato. Naruto ingressou com ação judicial em face de Kakashi, a fim de reparar os prejuízos morais e materiais sofridos. Kakashi foi citado. E apresentou contestação. São informações que o aluno já deve ir marcando no exame de ordem, informações importantes. Antes da decisão saneadora do processo,
Naruto abordou seu advogado e questionou sobre a possibilidade de aditar o pleito, com a obrigação de Kakashi realizar a demolição do muro forçadamente. Pessoal, presta atenção, que caso é esse, que tema é esse? Aditamento da petição inicial. Está lá no artigo 329 do CPC. Isolei o conteúdo, agora eu sei do que se trata, é de aditamento. Naruto pediu dano moral e dano material, e ele está querendo fazer o que agora? Pedir para Kakashi também derrubar o muro que ele construiu indevidamente. Vamos ver o que é que a FGV traz para a gente nas respostas? Olha lá. Neste caso, letra A. Neste caso, não é possível o aditamento, uma vez que o pedido realizado versa sobre uma situação que não possui relação com os pedidos que já foram feitos no processo, sendo certo que para aditar a inicial, os pedidos devem ser compatíveis. Gente, nesse item da letra A, olha que detalhe interessante. Ele já diz logo de cara que não é possível o aditamento. Só que, ao mesmo tempo, ele está dizendo assim: o pedido versa sobre situação que não possui relação com os pedidos feitos no processo? A demolição do muro não tem a ver com o dano moral e o dano material? Naruto está pedindo dano moral e material porque Kakashi construiu um muro que prejudicou ele, né, que afetou o encanamento, a estrutura do imóvel dele. E quando ele pede a demolição, são pedidos compatíveis. Então, o que é que o aluno já percebe? Com uma mera interpretação de texto, você já sabe que a letra A não é a resposta. Você não precisou nem utilizar a técnica jurídica, saber se está certo ou se está errado. Porque quando a gente fala de aditamento da petição inicial, a gente sabe que o aditamento pode sim ser feito. A gente pode aditar ou alterar o pedido em duas circunstâncias. Observando se o réu não foi citado, que aí eu posso aditar ou alterar à vontade, ou na hipótese em que o réu já foi citado, que aí, até a decisão saneadora do processo e com o consentimento do réu, eu posso aditar a petição inicial. O consentimento do réu é ponto-chave. Vamos para a letra B. Não é possível o aditamento, uma vez que o princípio do contraditório dentro do CPC é absoluto. Eu vou comentar isso aqui com sangue nos olhos. Não admitindo mexer nos pedidos depois de apresentada a defesa. Gente, dois erros enormes aqui. Primeiro, porque o princípio do contraditório, por mais lindo que ele seja, ele não é absoluto, de maneira nenhuma. Ele é um princípio que admite exceções. Só que a exceção do contraditório não significa dizer que eu vou retirar o contraditório do processo. Não. Significa dizer que eu posso postergá-lo. É o chamado contraditório diferido. Eu tiro o contraditório de um lugar e coloco no outro. Massa. Então, o contraditório não é absoluto, porque as tutelas provisórias podem mexer nele. A decisão lá na ação monitória, que já manda expedir o mandado de pagamento, também altera o contraditório e até outras alterações legais previstas pelo CPC. Então, não é um princípio absoluto, questão totalmente errada. Letra C. É plenamente possível o aditamento, já que até o saneamento do processo, momento em que o juiz organizará também os fatos controvertidos, o autor pode complementar seus pedidos, desde que o faça com consentimento do réu. Olha que letra linda! Letra C, perfeita, é o nosso gabarito. Gente, é exatamente isso. A decisão saneadora do processo é a decisão que organiza os fatos que são incontroversos e os fatos que são controversos, aqueles que a gente vai precisar provar na fase instrutória. Até que o juiz organize o processo, eu posso mexer, eu posso aditar, eu posso alterar. Depois que o juiz organizar, não. E lembre-se sempre, se eu aditar, se eu alterar o pedido, o que é que eu estou concedendo para o réu? O direito ao contraditório. E a letra D está errada por quê, professor? Porque aqui ele está dizendo que o aditamento é permitido até a decisão final. E não é. Decisão final seria a sentença. Não é até a sentença, é somente até a fase saneadora. Pessoal, questão massa para relembrar aditamento de petição inicial. E cai direto, tá? Abre o olho. Vamos para a segunda? Tutelas provisórias. Tema pedra no sapato do aluno de Direito Processual Civil.
Mas a gente vai aprender, pessoal, hoje, que as tutelas provisórias elas são lindas, porque se o aluno tiver o mínimo de cuidado com o conceito, ele mata a pau no exame de ordem. E não tem dificuldade não, e eu vou comprovar, ou eu não me chamo Maurício. Vamos nessa? Gil Disney foi diagnosticado, eita nome difícil, foi diagnosticado com uma doença rara, que causa erupções profundas em sua pele, em todos os lugares do corpo. Além dos graves problemas estéticos, essa doença ainda afeta os pulmões progressivamente. Opa, afeta pulmão, tá? Após o diagnóstico, descobriu-se a necessidade do uso contínuo do medicamento Limpanozol para as erupções e para sobreviver. Ó, vou até grifar. Sobreviver, evitando a falha dos pulmões. O SUS vem fornecendo a medicação em tela. Entretanto, após o governo federal anunciar um forte corte nas receitas, Gil Disney fora informado que aquela era a última caixa e que no mês seguinte o medicamento não mais seria fornecido pela rede pública. Diante de tal circunstância, desejando obter o fornecimento do medicamento, Gil Disney procura você, como advogado, para elaborar a petição inicial e ajuizar a demanda que obrigue o poder público a fornecer o Limpanozol. A petição inicial será distribuída. A petição inicial distribuída trouxe o pedido de medicamentos em caráter antecedente. Opa! Em caráter antecedente e tão somente a indicação do pedido de tutela final, expondo na lide o direito que busca realizar e o perigo de dano à saúde de Márcia, para o fornecimento de medicamento. Pessoal, presta atenção aqui agora no professor. Muito cuidado. Tutela provisória, regrinha básica. Eu tenho tutela de urgência e eu tenho tutela de evidência. Pessoal, são coisas diferentes. Água e óleo, água e vinho. Sabe o que isso significa dizer? Que enquanto a tutela de urgência tem a ver com o critério temporal, a tutela de evidência não tem nada a ver com o tempo. Então, quando o meu aluno for estudar em casa, separa que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ponto. Se eu sei que a tutela de urgência tem a ver com o tempo e o outro requisito dela é o famoso fumus boni iuris, a probabilidade do direito, a plausibilidade do direito, eu tenho aqui uma delimitação de conteúdo. A tutela de urgência é a que mais cai no exame de ordem. E essa tutela de urgência ela pode ser solicitada de maneira antecipada ou cautelar. O que significa dizer isso, professor? Antecipada, meu aluno já aprendeu, ele é bom em português. A tutela antecipada é aquela que pega a decisão final e antecipa. Antecipada, gente. Eu pego a decisão final e antecipo. Então, o pedido de tutela provisória é igual ao pedido final do processo. Olha que dica linda para você não errar mais nunca. Professor, e a tutela cautelar? Meu aluno é bom de português. Cautelar significa o quê? Proteção. Proteger alguma coisa, acautelar alguma coisa. É uma tutela que visa proteger alguma coisa para que isso ainda possa existir quando eu vier a ter um processo. É o típico exemplo de um casal que está se divorciando, a mulher pega, coloca o carro para vender na OLX para tentar prejudicar o marido e o marido não conseguir pegar o dinheiro do carro. Aí o marido tá doido querendo o divórcio, mas se a mulher vender o carro, ele não consegue partilhar o bem. Aí o que é que o marido faz? Tutela cautelar. Seu juiz, busque e apreenda o veículo. Proteja o veículo para que dentro do processo ele possa existir. Sabe qual é a parte bacana? É que na tutela cautelar, o pedido da tutela é diferente do pedido final. São coisas diferentes, meu querido aluno. E é assim que você mata pau para dizer o que é antecipada e o que é cautelar. Agora, a parte mais importante para a nossa questão. Saber identificar quando eu peço essa tutela de maneira antecedente ou incidental. Essa é a pedra no sapato do aluno. Nos últimos exames da OAB, caiu tutela antecedente. Pessoal, em quase todos os últimos exames, a tutela antecedente foi cobrada na OAB. Essa bendita tutela antecedente, professor, é antecedente aqui. Significa dizer que o código se preocupou com um tipo de situação em que a urgência é tão grande, que ela é contemporânea à propositura da ação. O que é isso?
A urgência é tão grande que não dá tempo de eu fazer a petição inicial completa. Eu vou fazer só o pedido da tutela. Vou dar uma pincelada no direito, na lide, vou indicar o meu pedido final e ó, it's over. Só. A tutela antecedente é isso, pessoal. Ela é uma tutela simplificada. Eu digo para o juiz só o pedido da tutela e eu ainda aviso assim, seu juiz, depois eu complemento, beleza? Depois eu complemento. Mas por enquanto a urgência é tão grande que eu vou fazer só o pedido da tutela. E é por isso que o nosso código denomina isso como tutela antecedente, porque antecede a formação completa do processo, antecede o pedido principal do processo. Depois o autor adita. E a tutela incidental? Pessoal, incidental não significa somente que é dentro da linha processual não, tá? Se a petição inicial já vier completa, se ela já vier de cabo a rabo perfeita, já é incidental. Pega essa dica. Petição inicial completa, de cabo a rabo, incidental. Petição inicial somente com o requerimento da tutela antecedente, já é antecedente. Beleza, pessoal? E depois o autor complementa. Vamos para as alternativas. Letra A. O advogado de Márcia fez uso da denominada tutela de evidência. Minha Nossa Senhora, se o aluno marcar a letra A, eu tenho um infarto. Eu tenho um infarto. Porque está falando de um caso envolvendo tempo. E o aluno me marca evidência, aí tora minhas pernas, né? Não tem nem como. Eu vou já cancelar a questão por aqui, porque aí me complica. Letra B. O procedimento adotado está equivocado, pois a formulação completa da causa de pedir e do pedido final é requisito do requerimento de tutela antecedente. Pessoal, se eu formular a causa completa, tem como ser antecedente? Se eu estou formulando a petição inicial completa, tem como ser antecedente? Já dá para cortar a letra B fácil. Letra C. O advogado agiu corretamente, sendo possível a formulação de requerimento de tutela antecipada antecedente para o fornecimento de medicamento. Lindo! O medicamento, se não for utilizado de maneira contínua, de maneira regular, vai afetar os pulmões da pessoa. Se vai afetar os pulmões da pessoa e ela pode morrer, é uma urgência muito grande. Eu tenho que continuar fornecendo. Se eu tenho que continuar fornecendo, esse pedido da tutela antecedente, ele está lindo, maravilhoso, perfeito. E esse finalzinho do enunciado, gente, se você bater lá o olho, no artigo 303 do CPC, ele está perfeito, como se fosse o artigo do código. Letra C é a nossa resposta. Professor, letra D está errada por quê? Letra D está errada por quê, professor? Ocorrerá o indeferimento de plano da petição inicial, caso o juiz entenda que não há elementos para concessão da tutela antecipada. Gente, quando eu falo de indeferimento da petição inicial, que a gente vai trabalhar daqui a pouco, é porque tem um defeito no processo, tem um defeito na forma do processo. Se eu estou dizendo que o juiz já analisou a tutela antecipada, eu estou falando de defeito na forma, é? Claro que não, eu estou falando de defeito no mérito. Se o juiz já botou a bunda na cadeira para analisar a tutela, então ele já analisou o mérito do meu pedido. Não tem como indeferir a petição inicial. Cuidado. Próxima. Despesas e honorários. Olha quem tá por aqui, meu povo. Olha quem chegou por aqui agora, ó. Fagner. Fagner, artista de telenovela, propôs demanda contra Rivaldo. Maquiador profissional, ó. Após um grande problema com a maquiagem utilizada antes dos episódios finais da minissérie mais linda de todas, Amamos Civil. O advogado de Fagner demandou perante o Juizado Especial Cível, opa, abre o olho, no qual pediu a título de indenização por danos morais a condenação do maquiador ao pagamento de 12 mil. Ao julgar parcialmente procedente o pedido, o juiz Wacô condenou o demandado ao pagamento de 8 mil reais, não foi 12, foi 8. E Fagner aceitou a pecúnia arbitrada, ao passo que Rivaldo, inconformado, disse ao seu advogado que aquilo era uma lástima. E assim recorreu, a fim de diminuir o valor da condenação,
Bem assim requereu a condenação do recorrido ao pagamento de custas e honorários. Embora tenha diminuído o valor da condenação para 4.000, conforme requerido no recurso, o órgão ad quem não condenou Fagner ao pagamento de custas e honorários. Queridos, seria muito fácil a gente colocar uma questão de honorários aqui que você faz toda hora, 10 a 20%, né? Aquela do artigo 85, easy peasy, facinho. Só que aqui o treino é difícil. Então eu selecionei para vocês uma questão do juizado especial cível. Por quê? Porque no juizado o buraco é mais embaixo. No juizado a lei 9.099 de 95 é diferente. Custas e honorários no juizado muda o procedimento. E essa questão já caiu no exame de ordem. Abre o olho, meu querido aluno. Professor, lá no juizado, como é que funcionam as custas? No juizado especial cível, a primeira regra é que no primeiro grau de jurisdição, nós não temos custas e nem honorários. Não tem. Há uma gratuidade presumida para ambas as partes. Ponto. Primeiro grau, não tem custas e nem honorários. Professor, e no segundo grau? Tem preparo de recurso? Tem. Se a parte não tiver gratuidade judiciária, ela vai pagar o preparo do recurso. Mas presta bem atenção no que eu vou falar agora. No segundo grau do juizado especial cível, eu só condeno em custas e honorários se a parte que recorrer, se a parte que está interpondo o recurso, perder. Cuidado. Cuidado. É o único caso. A parte que recorreu perdeu o recurso. Aí eu vou arbitrar contra ela custas e honorários. Por quê, professor? Porque a ideia do procedimento do JEC, pessoal, é dinamizar, é dar celeridade. Então, para evitar que todo mundo ficasse recorrendo o tempo todo, toda hora, atrasando o processo, se o recorrente perdeu o recurso dele, toma lapada de custas e honorários. Vamos para a questão? Letra A. O órgão recursal errou, pois a gratuidade prevista pela Lei 9.099 de 95 só abrange o primeiro grau de jurisdição. Gente, cuidado! Essa questão aqui é a famosa questão CC, questão do curto-circuito. Por quê? Porque ela te dá uma resposta positiva na primeira, ou melhor, te dá uma resposta negativa da primeira e te dá uma justificativa positiva na segunda. Negativo com positivo, você já sabe que a questão está errada. Por quê? Porque o comando que vem primeiro não corresponde à justificativa. A FGV ama fazer isso. Ama. Cuidado. O órgão recursal errou, pois a gratuidade prevista na 9.099 só abrange o primeiro grau, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Até porque se ele tivesse arbitrado ou deixado de arbitrar, aí sim que a gente pararia para analisar isso. Letra B. O órgão ad quem? Gente, a quo é o órgão passado. Ad quem é o órgão futuro, é a turma recursal. O órgão ad quem acertou, uma vez que no âmbito do segundo grau, somente o recorrente vencido pode arcar com a sucumbência. Item perfeito, maravilhoso, conforme explicação. Letra C, só por cautela. O órgão ad quem acertou, uma vez que no âmbito do segundo grau, somente é possível condenação em custas e honorários se houver litigância de má-fé. Pessoal, uma grande dica para vocês. Se tiver litigância de má-fé no procedimento do juizado especial, eu posso condenar qualquer das partes desde o primeiro grau. Ó! Se tiver litigância de má-fé, eu posso condenar, mesmo que seja no primeiro grau. Está lá no artigo 55 da Lei 9.099 de 95. Se destaca isso aqui, tá? É uma ressalva importante. Letra C, incorreta. Letra D. O órgão recursal agiu corretamente, pois os processos que tramitam sob o rito da 9.099 são gratuitos, indistintamente em qualquer grau de jurisdição. Errado, né? Só no primeiro grau. No segundo, se o recorrente perdeu o recurso, toma lapada. Vamos junto? Vamos avançar. Respostas do réu. Questão espelho, tá? Questão idêntica ao exame de ordem. O arquiteto Fernando ajuizou a ação exclusivamente em face de Daniela, sua cliente, buscando a cobrança de valores que não teriam sido pagos no âmbito de um contrato de reforma de apartamento.
Daniela, devidamente citada, deixou de oferecer contestação. Grifa, grifa, grifa. Mas em litisconsórcio, tema bacana do aluno revisar em casa, com seu marido José, apresentou reconvenção em peça autônoma, buscando indenização por danos morais em face de Fernando e de sua empresa. Não foi somente contra Fernando, foi contra a empresa também. Sob o argumento de que estes, após a conclusão das obras de reforma, expuseram em site próprio fotos do interior do imóvel dos reconvintes, sem que tivessem autorização para tanto. Reformei o apartamento da pessoa e meti foto do apartamento dela lá no meu site sem pedir autorização. Opa! Aí a pessoa foi e fez o quê? Não pagou o contrato. Chumbo trocado não dói. O que é mais importante desse enunciado é você observar que Daniela não contestou. Daniela e seu marido José somente apresentaram reconvenção. Não contestou. Professor, como é que funciona? Eu pensei que para apresentar reconvenção eu precisava contestar. Porque eu pensei o seguinte, dentro da peça de contestação eu coloco a reconvenção. Então, consequentemente, eu pensei que para apresentar reconvenção eu tenho que contestar. Lê do engano. Isso é mito, meus queridos alunos. A contestação e a reconvenção são independentes, cada qual tem vida própria. A reconvenção é direito próprio do réu. É direito próprio dele. Só que, professor, o réu, utilizando a mesma linha processual, ele pode pedir o que ele quiser? Ele pode reconvir contra o autor do jeito que ele quiser? Nananina, não. Essa reconvenção tem uma característica essencial. Olha para cá, ela tem que ter conexão. Conexão com os fatos principais ou com o fundamento de defesa. Ou ela tem conexão com os fatos da petição inicial ou com o fundamento de defesa do réu. Ela não pode ser um pedido de qualquer forma. Não é assim que funciona a reconvenção. Só que tem outra dica também. Na reconvenção, por ser uma ação autônoma, por ser um pedido autônomo do réu, a gente possibilita ao réu que não somente processe o autor, como ainda possa processar um terceiro que não está no processo. Gente, presta atenção. Eu estou permitindo ao réu que, além de reconvir contra o autor, ainda possa colocar um terceiro que não está no processo. Por quê? Porque a reconvenção é como se fosse uma petição inicial. Então eu posso escolher quem eu processo. Do mesmo jeito que se a reconvenção é uma petição inicial, Daniela, que estava sem o marido no processo, pode fazer o quê? Fulano, chegue para cá. Vamos nós dois? Vamos meter a reconvenção, eu e você? Vamos. O código permite que isso seja feito. Vamos para o enunciado? Questões. Letra A. Como Daniela deixou de contestar a ação, ela e o seu marido não poderiam ter apresentado reconvenção. Opa, já cancela logo de cara na letra A, porque contestação é independente da reconvenção, tem vida própria. Ambas têm vida própria. Item incorreto. Letra B. A reconvenção deverá ser processada a despeito de Daniela não ter contestado a ação, na medida em que o réu pode propor reconvenção independente de oferecer contestação. Perfeito, pessoal. Letra B é a nossa resposta, exatamente dentro do conteúdo trabalhado. Letra C. A reconvenção não poderá ser processada, na medida em que não é lícito a Daniela propor reconvenção em litisconsórcio com seu marido. Opa, é claro que é lícito. É lícito sim, porque a reconvenção é pedido novo, é pedido próprio, é pedido inicial. Se eu quiser chamar o marido para poder processar, eu posso. Tá no código isso, gente. Foca lá no artigo 343 que você vai ver. Letra D. A reconvenção não poderá ser processada na medida em que não é lícito a Daniela incluir no polo passivo da reconvenção a empresa de Fernando. Já vimos que é lícito sim. É permitido porque a reconvenção é pedido novo, é pedido originário. Então eu posso não somente processar o autor, mas chamar um terceiro também para tomar o tiro junto com ele. Vamos para a próxima? A última desse nosso primeiro bloco, que vai trabalhar improcedência liminar do pedido. Vamos junto. Formação do processo. Tiago demandou contra Caio durante o mês de dezembro de 2019. Peguei leve com Tiago e peguei leve com Caio.
Tudo decorrente de um acidente veicular ocorrido entre as partes. Ocorre que o magistrado observou uma situação peculiar, assim que recebeu o processo, e julgou a lide de maneira antecipada com a improcedência liminar do pedido autoral. Pegou o processo, viu a situação peculiar, julgou de cara o pedido improcedente. De acordo com o CPC 15, nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido na seguinte hipótese. Ele está perguntando, no caso de improcedência liminar do pedido, quais são as hipóteses em que o juiz pode julgar o processo de maneira liminar. Pessoal, uma dica clássica aqui para a gente começar a falar disso. Indeferimento da petição inicial é uma coisa. Improcedência liminar do pedido é outra. Aluno meu não erra isso nem a pau. Indeferimento da petição inicial é um vício no processo. É um vício na forma. É uma violação da lei processual. É isso que causa indeferimento de petição. É um problema na tratativa da forma do processo. Ponto. Improcedência liminar do pedido é o juiz julgando o conteúdo do seu direito. É o juiz pegando o seu direito e dizendo assim, isso aqui não presta, isso aqui tá bom de jogar fora. Mas ele já analisou o quê? O conteúdo. Ele viu que a formatação estava ok e já foi para o conteúdo. Então ele julgou o mérito. Indeferimento, forma, improcedência liminar do pedido, mérito. Cuidado, querido aluno. Alternativas. Um outro detalhe antes da gente partir para as alternativas. Na improcedência liminar do pedido, que é quando o juiz bota a bunda na cadeira e ele vê que a petição inicial tem um problema brutal no mérito do processo, ele só pode julgar de maneira liminar, sem mandar citar o réu, se não precisar de dilação probatória. Professor, o que é dilação probatória? Se essa petição inicial, lançada à mão pelo autor, precisar de um depoimento pessoal, precisar de uma testemunha, precisar de uma prova pericial, precisar de uma inspeção judicial. Queridos, se precisar, o juiz não pode julgar liminarmente, porque se tem prova para produzir, eu tenho que esperar. O juiz só pode julgar liminarmente improcedente o pedido se não for necessária a fase instrutória. Se não for necessária, dilação probatória. Cuidado, porque especificamente isso que eu acabei de falar é o que a OAB e concursos públicos mais têm cobrado. Então, liga o alerta. Letra A. Quando a matéria controvertida for unicamente de direito... Pausa aqui. Professor, o que é uma matéria unicamente de direito? Uma matéria que não tem necessidade de dilação probatória. Uma matéria que não tem necessidade de dilação probatória. E no juízo houver sido proferida sentença de total improcedência em outros casos idênticos. Pessoal, sabe o que isso está querendo dizer? O juiz ele julgou 10 processos do mesmo jeitinho. Ele pegou 10 casos e julgou tudo igual. Olha, se eu tiver julgado 10 casos tudo igual aqui na minha vara, eu vou pegar o teu processo e vou julgar igual também. Porque sou eu que mando. Gente, essa letra A, ela é esdrúxula. Basta que você pense um pouquinho no que está escrito aqui. Totalmente incorreto. Quando o pedido contrariar a jurisprudência dominante, ainda que não sumulada do tribunal, a que estiver submetido o juiz de primeiro grau. Pessoal, se o juiz pudesse derrubar todo o processo de cara porque a gente tem jurisprudência, não teria direito. Já começa por aí, né? Porque jurisprudências são formadas diariamente. E cada tribunal, muitas vezes, constitui um tipo de jurisprudência diferente. Então, se a gente permitir que o juiz derrube o processo liminarmente por causa de uma jurisprudência, acabou o direito. Não tem como. Quando a gente fala em improcedência liminar do pedido, é por uma coisa gritante, uma coisa muito forte. Súmula do STF, súmula do STJ. Quando o STF ou o STJ pega e julga um recurso repetitivo, o que é o recurso repetitivo, Maurício? É quando o STJ ou o STF tem milhões de recursos sobre o mesmo tema, aí o ministro vai lá, pega 2 ou 3 recursos e faz o quê? Julga. E daqueles 2 ou 3 dos milhões, eu aplico o mesmo acórdão para todos os outros iguais ou semelhantes.
Aí, nesse caso, eu também posso julgar de maneira improcedente, liminar. Súmula de Tribunal de Justiça em Direito Local. Incidente de resolução de demanda repetitiva. Aluno meu, vai lá no artigo 332 do CPC, dá uma lida. Letra C. Verifica desde logo a ocorrência de prescrição ou de decadência. A letra C é nossa resposta correta. Só que aqui eu vou dar uma dica de ouro para o meu aluno, porque a OAB cobrou do candidato exatamente o parágrafo 1º do 332, uma nota de rodapé. Gente, para pensar comigo. Se o juiz bate o olho no processo e ele detecta prescrição e decadência, o que é que o juiz está analisando? Que o mérito do direito, o mérito do conteúdo está viciado. E se o mérito do conteúdo está viciado, quando ele for extinguir o processo, o autor vai poder dar entrada de novo? Não! Porque o mérito está viciado, o mérito prescreveu, o mérito decaiu. Eu perdi o meu direito acionário, que é a prescrição. Meu direito decaiu, eu perdi a essência do meu próprio direito. Gente, basta que você pense um pouquinho, reflita com o professor. Juiz botou o olho na questão, o direito está prescrito. Julga o direito prescrito. Ele está reconhecendo o mérito ou não está reconhecendo o mérito? Está reconhecendo o mérito, pessoal, porque ele reconheceu que o seu direito não pode mais ser cobrado em juízo. Você não vai poder entrar com ação de novo. Tchau, tchau. É um motivo para julgamento de improcedência liminar. É pegadinha. Letra C é a nossa resposta correta. Professor, por que a letra D está errada? Me bateu a dúvida aqui. Gente, letra D é caso de indeferimento. Indeferimento. Sabe o que significa dizer isso? Que a letra D está falando de forma do processo. A letra D está falando de vício na forma do processo. Já dá para cortar de cara, porque é indeferimento. Improcedência e indeferimento são coisas diferentes. Pessoal, direito civil é melhor do que direito penal. Fim do nosso primeiro bloco. Segura aí.